Olá, crianças! Aqui novamente com as aulinhas gravadas. Aquela semana que a gente passou juntos foi muito bom, a tia amou. Eu estava com muita saudade de vocês, né? Deu para a gente matar um pouco a saudade, mas estamos retornando às aulas gravadas novamente, tá certo? Antes da tia iniciar a aula, queria que vocês agradecessem a Deus por tudo que acontece na vida de vocês, certo? Porque Ele é que sabe de todas as coisas. Nós devemos sempre dar graças a Deus por tudo, certo? Às vezes, por uma coisa mais simples que seja, devemos agradecer a Deus, porque Ele é que nos permite realizar essas coisas, nos conceder essas coisas, certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre medidas de comprimento, tá bom? Medidas de comprimento é um conteúdo que vem após a divisão. A tia não vai dar divisão, a tia pulou esse conteúdo que a tia vai dar quando a gente voltar às aulas presenciais, certo? Para melhor entendimento de vocês. Aí vamos iniciar com o conteúdo medidas de comprimento, que está no livro de vocês na página 144, certo? Ó, medidas de comprimento. Utilizamos o metro, o centímetro e o milímetro, são unidades usadas para medir comprimentos, certo? Comprimento de uma roupa, comprimento de um tecido, comprimento de um lápis, de uma caneta, de um livro, de uma casa, de uma quadra de esporte. Tudo que a gente medir, essas coisas que a tia falou, é utilizar as medidas de comprimento. Metro, centímetro, milímetro e também o quilômetro, que são para coisas mais distantes uma das outras, certo? Algo maior. Os objetos que a gente utiliza para medir, nós utilizamos a régua, fita métrica e a trena. A fita métrica ela só mede 1 metro, certo? Já a trena ela mede mais de 1 metro, ok? A régua, quem utiliza mais é assim, os estudantes para medir coisas pequenas na hora da aula, tá certo? A fita métrica, as costureiras, a trena, pessoas que fazem móveis, que trabalham em construção de casas, tá certo? Medidas de comprimento, 1 metro. Olha aí, o menino está medindo a rabiola da pipa do colega. E está dizendo que a pipa está com 1 metro de rabiola. A pipa dele tem 1 metro de rabo. Usamos o metro para medir tecidos, fios, cordas, paredes, a altura das pessoas e etc. O metro é a unidade básica das medidas de comprimento. Então, para mim ter 1 metro, eu preciso ter 100 centímetros. E a trena, uma trena, ela vem com 100 centímetros. Ela vem 1 metro certinho, tá certo? A cada 100 centímetros, eu vou obtendo mais 1 metro. Se eu tiver 100 centímetros, eu vou ter 1 metro. Se eu tiver 200 centímetros, eu vou ter 2 metros. Se eu tiver 300 centímetros, 3 metros. E assim sucessivamente. Meio metro equivale a quanto? Se 1 metro tem 100 centímetros, a metade de 100, 50. Então, meio metro tem 50 centímetros, tá certo? O metro eu posso, no lugar de eu escrever metro, eu posso representar pela letra M. E no lugar de eu escrever o nome centímetro, eu posso representar com a letra CM, tá certo? São as siglas dessas palavras. A sigla de metro é M e a sigla de centímetro é CM. Indicamos, ó, aí, utilizando as siglas, como a gente pode representar. 1 metro eu posso representar por um M, 1 centímetro por 1 cm, 1 milímetro por 1 mm e 1 quilômetro por 1 km. Aí são as siglas das medidas de comprimento. No lugar de você escrever as palavras, você escreve as siglas dessas palavras, tá certo? Dessas medidas. Agora aqui, ó,
Cada 1 metro, eu vou ter quantos centímetros? 100 centímetros. Se eu tiver 5 centímetros, desculpa, se eu tiver 5 metros, eu tenho quantos centímetros? 500 centímetros, porque 1 metro é 100 centímetros. Se eu tenho 5 metros, eu vou ter 500 centímetros. Agora, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Não tem a régua? Na régua não tem aqueles pontinhos pretinhos, bem pequenininho? Do 0 para o 1, eu vou ter 10 milímetros. Do 1 para o 2, eu vou ter mais 10 milímetros. A cada 10 milímetros, eu tenho 1 centímetro, certo? Então, se eu tiver 2 centímetros, eu tenho quantos milímetros? 20. Por quê? Porque 1 centímetro é 10 milímetros. Se é 2 centímetros, eu vou ter 20 milímetros. Se eu tiver 3 centímetros, eu vou ter 30 milímetros. E assim sucessivamente, tá ok? E para me formar 1 quilômetro, eu preciso de 1000 metros. A cada 1000 metros, eu tenho 1 quilômetro. Se eu tiver 2000 metros, eu vou ter 2 quilômetros. Se eu tiver 3000 metros, eu vou ter 3 quilômetros. Se eu tiver 5 quilômetros, quantos metros eu tenho? 5000 metros, tá certo? Ó, vamos descobrir qual medidas iremos utilizar. Para a gente medir a borracha, vou utilizar o quê? Milímetro, centímetro, metro ou quilômetro? Qual que você acha mais apropriado, mais adequado? O centímetro. Agora, se for a espessura da borracha, eu vou utilizar milímetro, centímetro, metro ou quilômetro? Milímetro, porque a espessura é menorzinho. Para mim, medir uma pista de corrida da São Silvestre que as pessoas fazem no final do ano, eu vou utilizar qual medida de comprimento? O quilômetro, porque elas correm bastante, né? O clipper. Vou utilizar qual medida para medir um clipper? Vou utilizar o centímetro, certo? Um parafuso. Vou utilizar o que no parafuso? Vou utilizar também o centímetro. Uma parede. Parede da sua casa, a parede lá de fora da sua casa, o muro. Você vai usar o quê? O metro. Muito bem. E para medir uma quadra de futsal, você vai utilizar o quê? Qual medida mais apropriada? Muito bem, vai ser também o metro, certo? Agora, se eu quiser medir um quarteirão, eu vou usar o quê? O quilômetro, certo? Porque é mais extenso, não é isso? E para me ter 1 quilômetro, eu preciso de ter 1000 metros. Se eu tiver 1000 metros, eu tenho 1 quilômetro, ok? Agora está na hora da aula de pôr em prática o que você aprendeu nessa aula de hoje. Está na hora de praticar, porque a matemática a gente só aprende se a gente praticar, fazer exercício, certo? Então, tem o exercício aí do livrinho de vocês, páginas 145, 146 e 147. Estão marcadas as questões que vocês deverão fazer, não são todas. Então, olhem a agenda lá na plataforma, para você não fazer uma questão errada, tá certo? Que na próxima aula, a tia irá fazer a correção. Vai ter uma surpresinha na próxima aula, certo? De como a tia vai fazer essa correção, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima. E não esqueçam, estudem a tabuada de multiplicação, certo?
Para quando a gente for aprender a divisão, vocês estarem, ó, craque, craque na tabuada. Tá ok? E não esqueça do que a tia falou, sempre agradecer a Deus por tudo que acontece na nossa vida, né? Tudo jóia? Então, beijinho, beijinho, fique com Deus e até a próxima. Tchau!